Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Curitibando e hoje a gente está aqui em um bairro queridinho dos curitibanos e também de quem visita a cidade, que é o Ugo Lang. E hoje a gente vai passear por esse bairro e contar um pouquinho da sua história. Mas antes eu quero pedir para que você se inscreva aqui no canal, ative o sininho para ficar por dentro de tudo que a gente produz e, claro, considere ser membro aqui do Curitibando, porque ajuda bastante o canal a se desenvolver e a continuar a criar conteúdo para vocês. Então, de cara, a gente já tem essas ruazinhas, sabe, que presenteiam a gente com árvores, com toda essa vegetação, com essa cara de cidade que a gente tanto gosta, não é mesmo? E muito calma também, né? E realmente muito calmo. Mas a história aqui do Ugo Lang, ela está muito atrelada também à história do Bacaxeri e ao Cabral. Então, o Bacaxeri, ele era o que a gente conhece como colônia argelina, e o Bacaxeri pertencia à família, e o Cabral pertencia à família Cabral, que então era dona de boa parte das terras ali daquela região, que hoje a gente conhece como o Cabral. Uma coisa importante é o seguinte, aqui a região do Ugo Lang, ela, apesar de ter se desenvolvido ali no comecinho do século XX, foi a partir da década de 1950, com a chegada de um imigrante alemão chamado Richard Hugo Bernhard Lang, ou Ugo Lang, que esse bairro realmente começou a crescer. Então, o Ugo Lang, ele era dono de mais ou menos 1/3 das terras que hoje formam o bairro, e aos poucos ele começou a loteá-las, tanto como uma forma de fazer dinheiro, como também não deixar com que a sua propriedade fosse improdutiva. E nessa pegada, o Ugo Lang conseguiu transformar esse bairro, que é vizinho também do Juvevê, está muito próximo do Alto da 15, em um dos bairros mais legais aqui de Curitiba. Justamente por isso, porque ele é um bairro extremamente residencial e, como a Cami falou, muito calmo. Então você consegue passear por ele com tranquilidade. A gente acabou de ver pessoas com cachorro levando os bichinhos para passear. Naquela primeira rua que a gente mostrou, a gente tinha o Tuk Tuk, que foi um restaurante indiano e tailandês que a gente já mostrou aqui no canal, num short, e que mostra justamente isso. Você tem todo esse caráter residencial do bairro, com algumas casas em estilo extremamente ousado, assim, esses traços modernos, também casas assim, mas que contrastam também com casas mais antigas. Olha o cão de guarda aqui. Olha só, viu? É um pouco do que a gente está falando. Então a gente tem toda essa característica de ser um bairro extremamente residencial, extremamente calmo e que mostra essa Curitiba que a gente sempre fala aqui no Curitibando, mas que obviamente não é a única, mas é uma Curitiba que te permite caminhar, explorar a cidade, viver esses espaços urbanos, conhecer também aquilo que está nas proximidades, justamente porque a gente está muito próximo do centro, muito próximo de outros bairros também aqui da cidade, e ele é um bairro que tem, como a gente também gosta de mostrar aqui no canal, muita arborização. Isso é bem legal, e a gente sempre valoriza aqui no Curitibando o cuidado com o meio ambiente, o cuidado com a natureza, afinal essa é uma das identidades aqui da cidade. Então a gente sempre tenta mostrar. A gente também está perto, a gente já falou do Alto da 15, ali da Rua Itupava, que a gente mostrou naquele vídeo em que a gente fala sobre a Curitiba noturna. Então você tem não só muita residencialidade, mas você tem também essa experiência de viver e explorar o bairro.
que você está achando do bairro? Tá muito tranquilo, muito calmo. Por mais que normalmente sábado e domingo sejam mais calmos e tranquilos, mas aqui realmente é fora do comum. A gente está gravando num sábado à tarde, agora 4h30, e a gente está com uma temperatura de 24 graus. 24 graus. A gente tem aquele solzinho de outono, que está fortinho, mas a gente tem também um friozinho, que é tipicamente curitibano e que faz Curitiba ter aquele charme que a gente tanto gosta e que a gente sempre fala aqui no canal também. Então, o Gulang, ele tem, olha só o que eu falei, das casas mais tradicionais, também contrastando com aquelas moradias já com um desenho mais moderno, com traços mais ousados. Isso é muito comum nos bairros em que você tem essa transição, então, de épocas, de gerações, de eras, que você consegue observar também esse desenvolvimento. Por ser um bairro antigo, ser um bairro, vamos lá, tradicional, ele acaba também permitindo que mais de uma geração habite o bairro, por exemplo. Pode ter certeza que você vai caminhar aqui pelo Gulang, você vai ver essas casinhas simpáticas e muito provavelmente adiante moram pessoas que têm relação com os donos dessa casa, porque é comum que as pessoas tenham nesses bairros mais tradicionais esse carinho, essa identificação, essa identidade com o bairro. A gente sempre fala sobre isso aqui no canal. E eu vou mostrar para vocês também, olha só. Mais duas casinhas simpáticas que fazem parte desse Gulang raiz, digamos assim. E olha só como tá tudo tranquilo. E ele é um bairro tão residencial que até o comércio ali na esquina tá fechado. Ou seja, todo mundo respeitando mesmo o tempo de descanso. Outra coisa, a gente falou da arborização, mas notem como as árvores são grandes, frondosas e elas são já antigas. Ou seja, é um bairro que também tem aí na sua constituição, na sua identidade, esse cuidado com o meio ambiente. Olha só o que eu vou mostrar para vocês agora. O sol atrapalha um pouquinho, mas é uma árvore, é uma rua também bem arborizada. Apesar de ter árvores antigas, como você falou, a gente passou ali também por um lugar onde tinha árvores infantis, digamos assim, né, pequenininhas. Arvorezinhas, filhotinhas. Arvorezinhas. Então, acho que realmente tem essa preocupação com o verde, com a natureza, né, com o meio ambiente. Então, é uma característica muito forte mesmo. É aquilo que a gente sempre fala sobre Curitiba e sobre alguns bairros. Como a identidade desses bairros, como por exemplo, o Bacaxeri, Santa Felicidade, que a gente já mostrou aqui no canal os dois, o próprio Água Verde, o Vila Isabel, que também já tem vídeo aqui no canal. Tudo isso mostra como Curitiba se preocupa com esses aspectos que são tradicionais. Mas a gente sempre ressalta também que Curitiba não é só um lugar tradicional, ele é aquilo que a gente já falou tantas vezes também, um espaço de vanguarda, não à toa é aquilo que a gente sempre fala, a cidade mais inteligente do mundo. E olha só que bacana que é essa região. Isso que é o gostoso, é a gente poder caminhar, a gente está praticamente vivendo o bairro como se fosse um morador mesmo, né? Ocupando esse espaço, passeando, fazendo esse caminho e também descobrindo um pouquinho do que tem nos bairros, do que tem nesses espaços.
Pode falar. Não, inclusive tá um cheirinho gostoso de churrasco aqui. É. Aquele finzinho de churrasco. Então, a gente gosta, quando a gente mostra os bairros para vocês, de fazer isso, de tentar entender ou de tentar mostrar como que é que o bairro se comporta, quais são os aspectos que fazem dele um bairro legal para você de repente morar, se você mora em Curitiba já, ou se você quer morar na cidade, ou até mesmo se você quer alugar o Airbnb, por exemplo, onde ficar em Curitiba. Fica uma opção, olha só que legal. Tudo muito tranquilo. A tranquilidade faz parte de uma certa identidade também, de uma característica de um norte curitibano. A gente fala sobre isso no vídeo em que a gente comenta sobre Curitiba ser ou não uma cidade violenta. Olha só, mais casinhas simpáticas. A gente gosta muito de quando a gente encontra essas casinhas, porque justamente revelam pra gente a história do bairro, como que o bairro era. A gente viu lá atrás, no comecinho do vídeo, casas extremamente modernas, alto padrão, e agora a gente vê aqui a história do bairro ainda viva nessas casinhas que resistem ao tempo, à especulação imobiliária, a tudo que muitas vezes acaba contribuindo ou levando ao fim de certas histórias. Então, isso é muito bacana. Queria saber de vocês agora, qual é a história do bairro de vocês? Vocês conhecem como que o bairro de vocês surgiu? Qual é a história dele? Quem foi o primeiro morador? Quem ajudou a construir esse bairro? Quem são as pessoas chave dessa história? Quem, por exemplo, morou em casinhas como essa? Isso pra gente é muito interessante. E a gente sempre gosta de, nos nossos vídeos aqui no canal, contar um pouquinho para vocês a respeito disso, mostrar que Curitiba não é só aquela cidade dos pontos turísticos. Aquilo é uma parte dela, mas ela é também essa cidade que acontece nos bairros, que a gente consegue visualizar, viver, caminhá-la nesses espaços. Olha só que legal essa casinha aqui. Essa casa não, esse centro. Na verdade é uma igreja. Essa igreja, acho que deve ser uma igreja cuja religião tem alguma relação com a cultura oriental. Não, é Igreja Cristã Mundial. O nome. Enfim, de qualquer forma, é muito bacana. Ó, acho que a gente encontrou um café, ou bacana, de repente, quem sabe depois já temos uma paradinha. Aqui a gente está na rua Dr. Gulim, que vai também lá para a região do Juvevê. Olha só o tamanho dessa árvore. Fala a verdade, se não é incrível. Olha só que legal. Olha aqui, mais uma dos nossos bulevares, como a gente chama. Antes a gente vai virar ali, mas olha só que legal. Vamos só mostrar para vocês como é aqui a região.
Então, por isso que a gente sempre comenta como é importante a gente conhecer a história do nosso bairro, entender como que o nosso bairro surgiu, quem são as pessoas que ajudaram a fundá-lo, que dão nome. Acho que não por acaso existe uma gíria em Curitiba, eu não sei qual que é a relação com a família Lang, mas quando você fala assim, tal coisa é do Lang, você está dizendo que essa coisa é mentira, que a pessoa está mentindo, alguma coisa assim. Eu não sei qual que é a origem exatamente da gíria, mas era muito mais comum nos anos 80 e 90, mas ainda você escuta aqui em Curitiba, então alguém fala, nossa, você é do Lang, tal coisa é do Lang, justamente dizendo que é mentira. Olha só, na garagem, que legal. Pequenos presentes que a gente encontra em Curitiba. Essas coisas que você só encontra caminhando, vivendo a cidade, experimentando a cidade. Aquilo que eu falei, olha só, você tem na quadra de trás aquelas casinhas antigas simpáticas e aqui um prédio novinho em folha, muito bonito por sinal, sendo construído, pronto para receber os novos moradores. Que legal. Isso é uma coisa que a gente gosta bastante, do caminhar pela cidade, não? Uhum. Ou vivenciar mesmo, né? Aquilo que você falou, vivenciar o bairro como se fosse um morador. É muito interessante ver a identidade de cada bairro, né? Exatamente. A gente vai passeando pela cidade, descobrindo coisas que também a gente não conhece sobre bairros que de repente não são tão familiares pra gente, mas que fazem parte da história de Curitiba, dessa Curitiba que a gente tanto gosta e que a gente fica muito contente de poder compartilhar com vocês aqui no Curitibando. Essa é, acho que a grande motivação de o Curitibando existir, é compartilhar com vocês esses espaços de vivência, esses espaços de descoberta do que é o bairro, do que é a cidade, de quem são as pessoas que fazem a cidade acontecer, mas não aquelas pessoas que estão na vitrine de Curitiba, isso é fácil, mas as pessoas que fazem ela acontecer, mas que estão escondidas nos bairros, que estão ali às vezes anônimas, mas que são pessoas e figuras centrais para a gente entender quem é ou o que é o bairro. Ó, o vídeo começou aqui, lá no final da rua. A gente vai andar mais um pouquinho aqui com vocês. Então é isso que a gente gosta de mostrar. Aquilo que está invisível na cidade, mas que a gente também gosta de descobrir. A gente sempre gosta de pensar que o importante é você se colocar como um estrangeiro na cidade. Afinal, quando a gente visita outra cidade, outro país, o que a gente faz? A gente pesquisa, a gente quer descobrir, viver aquela experiência e muitas vezes a gente se esquece de fazer isso na nossa própria cidade. O Curitibando tem justamente o objetivo contrário, que é experimentar a cidade na sua totalidade ou potencialidade mesmo, de conhecer a cidade, de visitar a cidade, de experimentar uma Curitiba que nem sempre está disponível. E muitas vezes você precisa ter olhos para ver, como se diz. O que você está achando do bairro? Maravilhoso, eu acho que é o bairro mais interessante que eu já caminhei. E calmíssimo, não? Muito calmo, exatamente por isso está me impressionando muito. Ali na frente a gente tem a linha do trem, tá vendo aquele sinaleiro ali? Então, aquilo ali é um sinaleiro que indica a existência de uma linha férrea que corta a cidade. Ela corta a cidade, não é, obviamente, uma constante, mas ela corta aqui a região do Hugo Lang, do Alto da 15, do Juvevê,
Então é uma área também aí que exige certa atenção. Qual será a história desse trilho de trem, né? Eu acho que esse trilho é o que vai pro litoral. Acho não, ele é o trilho que vai pro litoral. É o trilho que leva as cargas pro litoral. Por sinal, se você quiser assistir a um vídeo sobre a litorânea, que sai daqui de Curitiba e vai ali para a região de Morreia de Santo Nino, deixa aqui nos comentários. Mostra que você quer, porque a gente coloca aí na nossa pauta para quem sabe fazer em breve. Então, esse é o bairro Ugulang, um dos bairros, como a Cami comentou, não só simpáticos, mas também mais caminháveis de Curitiba. Olha só. E a gente está bem pertinho também da Rua Itupava, né? Que tem aquele contraponto, né, da vida noturna, né? Mais badalada aqui. Isso mesmo. De Curitiba. Então, se você quiser assistir mais vídeos sobre os bairros aqui de Curitiba, procure os bairros da Água Verde, Santa Felicidade, Bacaxeri, Juvevê, Vila Isabel, que a gente já gravou e tem também caminhadas como essa. E claro, se você chegou até aqui e por acaso ainda não é inscrito no Curitibando, fica o convite para que você se inscreva, ative o sininho para ficar por dentro de tudo que a gente produz e claro, compartilhe esse vídeo com a sua família, com os seus amigos e seja membro do Curitibando. Ajude o canal a crescer. Um abraço e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, 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 e até tchau. lá. Tchau.